pessoal? Dá um certinho pra gente aí. Bom, pessoal, boa tarde, para quem não disse boa tarde ainda, né? Então, assim, compreendo muito bem a ansiedade de vocês, estou bem tranquila aqui para falar sobre o tema, porque meu histórico, né? Então, eu sou formada em Química Industrial com ênfase em Biotecnologia, e aí fiz mestrado e doutorado em Engenharia Ambiental. Lá em Joinville, sou natural de Joinville, e eu tenho 25 anos, dá para dizer assim, de experiência na área ambiental. Dos dois lados do balcão e de Condema, eu tenho no mínimo uns 20 anos de experiência, assim, só para, né? Então, já fui secretária de Meio Ambiente lá de Joinville, já fui presidente, vice-presidente do Condema, da Câmara de Julgamento de Processos, enfim, todas essas funções assim, que vocês podem imaginar, eu já fiz, só não fiz ainda a fiscalização direta, né? Porque nunca fui servidora, né, do município, mas entendo esse lado, mas eu passei por esse processo de mudança aí do órgão ambiental, saindo de fundação, e no meu caso foi para a secretaria, né? Então é normal todas esses anseios e essas dúvidas, assim, né? Mas acredito que bem conduzido, assim, daqui a pouco vocês vão estar mais tranquilos e vão seguir em frente para a melhoria da gestão ambiental no município. E essa, justamente, hoje é a minha função aqui com vocês, né? É falar um pouquinho sobre a importância do Condema e a relação forte que existe com a gestão de impacto local, justamente com o fortalecimento dessas oportunidades, né, e atuação estratégica do Condema nesse contexto todo. Até mesmo porque, ultimamente, um dos pontos que mais tem sido visados, digamos assim, pelos órgãos fiscalizadores, seja o Ministério Público, seja o TCE, né, é a atuação do Condema, porque é ela que dá uma das competências para o município poder exercer o licenciamento e autonomia completa na gestão ambiental do município. Então, por isso é importante essa fala com vocês, porque muito tem se questionado em relação ao que os Condemas, né, não o Condema de vocês aqui, mas os Condemas que estão surgindo, principalmente dos municípios que recentemente passaram a licenciar, e tudo é muito novo. E a gente está num contexto de tudo muito novo mesmo, porque acabamos de ter uma lei geral de licenciamento, inclusive, publicada, né, com muitas controvérsias aí, mas já quero tranquilizar vocês em relação a essa lei nova que veio aí, que mais da metade dos instrumentos que tem nessa lei nova, Santa Catarina já tem desde 1998, que é quando a gente vem trabalhando junto com o Conselho Nacional do Meio Ambiente e até mesmo com o Congresso Federal, nessas políticas que a gente já implantou. Então, assim, eu diria que Santa Catarina já está um passo à frente, né, e os próprios municípios já não precisam se preocupar tanto, porque boa parte das políticas que tem a gente já domina elas, digamos assim, aqui no estado, tá? Então, vamos passar. Quem passa? Eu trouxe só uns slides de guia, assim, né, pessoal, para a gente conversar, para levantar os pontos mais importantes sobre o Condema, né? Então, nem vou me alongar muito, mas do surf ali, né? Do surf, é isso aí. Meu sonho é saber surfar, cara. Não sei, agora eu me sinto muito velha. Qual a recomendação que tu me dá depois, né? Enfim, olha, estou dentro com vocês, admiro bastante, acho massa. Tem uma prancha lá em casa, comprei para minha filha, na expectativa que ela fizesse, mas ela não fez, né? E eu quase pego aquela prancha para ir lá, mas não me aventuro, né? Porque atualmente eu moro em Balneário Camboriú, sou joinvilense, sou do norte, né? Brinquei ali com ele que eu trouxe a chuva, né? Porque onde joinvilense vai, leva a chuva consigo, né? A capital é a segunda do mundo em termos de índice pluviométrico, né? Joinville, a primeira é São Francisco, lá nos Estados Unidos. Mas o Condema é justamente isso, né, pessoal? A gestão participativa,
né? E, de fato, então, um dos principais problemas que tem ocorrido em muitos municípios é a existência do CONDEMA no papel e não no CONDEMA na prática. Então, é muito bacana, foi bacana ver essa discussão de vocês, porque o sucesso do CONDEMA é esse tipo de gestão participativa, né, dos órgãos se integrarem e... Caiu a live? Acho que tem que clicar ali, ó. Clica mesmo ali, pra nós. O dedo mesmo. Não era não ou era assim? Assim? Ainda bem que não deu certo. Ainda bem que não estava. Sim, também não deu. Eu vou lá em cima, ver se dá pra botar lá. A tecnologia. Tá? Então, o CONDEMA nada mais é do que isso, né? Um fórum de gestão participativa onde os setores, setor público, setor privado, sociedade civil organizada, se juntam para não só discutir os problemas, mas também acompanhar a implementação das políticas públicas. Então, isso é que é importante. E, como eu falei antes, o CONDEMA hoje ele é um requisito legal indispensável para o município que quer exercer a gestão ambiental de forma autônoma. Porque, pessoal, não existe hierarquia entre os órgãos ambientais. O IBAMA não manda no IMA, que não manda no Instituto de Meio Ambiente, aqui de Laguna. Já estou admitindo que já existe já. Ó. Não manda nos órgãos ambientais, um não manda no outro. Né? O Sistema Nacional de Meio Ambiente ele não é formado dessa forma. E o outro ponto importante é justamente a transparência, né, das ações que o município está fazendo, está executando em relação à gestão ambiental. Pode passar. Deixa eu só fazer uma pergunta. Então, o órgão municipal pode derrubar uma lei federal? Não, eu não falei de órgãos, eu não falei de lei, eu falei de órgãos, né? Não, a legislação não, tá? Isso também não quer dizer... Vamos falar de legislação, então. Acabou de falar, né? Então, em termos de legislação que a gente tem, né? A nível federal e estadual. A nível federal, o que dá ali justamente o poder primeiro para o CONDEMA, né? É o artigo 225 da Constituição Federal, né? Sobre o poder da coletividade defender o meio ambiente. Então, CONDEMA é aqui a coletividade, né? Além disso, a gente tem a Política Nacional de Meio Ambiente, tá? E a gente tem a Lei Complementar 140, de 2011, que trata aí das competências, entendeu? Essa lei federal, ela diz quem faz o quê, quem pode fazer o quê, em termos de meio ambiente. Então, ela diz o que o IBAMA faz, o que o órgão estadual pode fazer e o que o órgão municipal pode fazer, tá? Junto com o CONDEMA, outras duas instrumentos legais indispensáveis para o CONDEMA a Lei de Crimes Ambientais e o Decreto 6514 de 2008, que é o que regulamenta as infrações administrativas. Lembrando, né, que uma das principais funções do CONDEMA é servir de segunda instância, mas não só isso. Em Santa Catarina, a gente tem o nosso Código Estadual de Meio Ambiente, que constitui, então, o Sistema Estadual de Meio Ambiente. E aí a gente vem para a resolução do CONSEMA, que é a resolução 117, que diz o que o município precisa ter para poder exercer o licenciamento de forma completa. Essa resolução do CONSEMA, ela só é feita nisso porque essa lei complementar 140 é que diz que é o CONSEMA, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que estabelece quais são as atividades de impacto local que vão poder ser licenciadas. Então, a tua pergunta lá, né, o mais que eu vou poder licenciar, precisa atender, principalmente em termos de tipos de empreendimentos, de tipologias, atender a resolução 117 do CONSEMA, que hoje, inclusive, está em revisão para deixar algumas coisas mais claras, entre elas a função do próprio CONDEMA, que hoje não está tão claro nessa legislação, e por isso que tem dado algumas distorções no Estado, e por isso que o Ministério Público vem fiscalizando os conselhos municipais, além de fiscalizar o próprio Conselho Estadual também, sobre os seus atos. E aí um instrumento, que daí esse instrumento, que é uma portaria
do IMA com o comando da Polícia Ambiental, que diz sobre a gradação das multas ambientais, né, como que eu faço ali o estabelecimento do valor da multa, esse é um instrumento que é uma portaria, não é uma lei, é um instrumento desses órgãos, esse eu posso fazer do meu jeito, porque ele é uma portaria. Agora, lei, decreto, principalmente a gente não pode legislar contra esses instrumentos. A gente pode legislar de uma forma mais, entre aspas, tá? Restritiva, né? Tendo controles adicionais, ou de uma forma específica, tipo, se a lei geral do licenciamento não falou sobre algum assunto, eu, enquanto Estado ou enquanto município, posso fazer uma lei para falar desse assunto. Vou dar um exemplo para vocês. O Código Florestal, ele fala sobre as áreas de preservação permanente, certo? E o distanciamento dos recursos do rio, né? Veio uma lei federal e disse que o município, mediante o diagnóstico socioambiental, ele pode estabelecer outras margens diferenciadas, não é menores, tá, gente? Outras margens diferenciadas de acordo com a sua realidade. Pode ser maior, pode ser menor, enfim, tá? De acordo com um estudo. Ou uma coisa que o Estado fez também, que o Código Florestal não disse, o Código Estadual de Santa Catarina disse assim, olha, aqueles trechos que foram tubulados ou canalizados por ocasião de urbanização, eles não são considerados áreas de preservação permanente, porque o Código Florestal não falava nada sobre isso, então a lei estadual foi lá e falou sobre isso. E continua vigente esse instrumento, tá? Então, essa é a legislação. Então, o que o município pode fazer? Ele pode fazer a sua própria portaria, lei municipal, da gradação de multas, se ele quiser. Mas, assim, o recomendado como a gente, às vezes, tem o mesmo órgão ambiental dentro do mesmo município, por exemplo, o IMA licencia uma atividade que não é de competência do município, o interessante é que as taxas sempre busquem ter o mesmo patamar de valor, assim, né? Porque um mesmo ato de crime ambiental, ele não deveria ter valores diferentes, né? Então, a gente sempre recomenda utilizar a portaria do IMA como base, pelo menos, para construir a sua legislação, se for o caso, né? Isso não quer dizer que todas as taxas que o IMA pratica, o município deve praticar igual, porque o município ele tem a sua autonomia de estabelecer suas taxas e os seus emolumentos, tá? Outra coisa importante que em relação à gradação de multas e tal, agora a gente teve, hoje mesmo, acabei de publicar o STF, né? Nossos juízes aí a nível federal estabeleceram que os crimes ou as infrações administrativas ambientais, mesmo se elas não for comprovado o dano, pode ser considerado crime. A partir de hoje, então, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de auto de infração que a gente estabelece, ou que eu estou do outro lado, né, vocês que estão do outro lado ali, da sociedade civil, né, com tipo de parâmetro ambiental que eu tenho que atender no meu licenciamento, porque isso agora, a partir dessa decisão do STF, vai estar muito mais frágil juridicamente para uma multa ser transformada em crime ambiental. E isso acabou de aumentar muito mais a responsabilidade desse conselho aqui na hora do julgamento das multas ambientais. Isso foi hoje, tá, pessoal? Hoje, notícia fresca, assim, né, em primeira mão para vocês aí, pode passar. Então, como eu falei ali, realmente a questão do CONDEMA mesmo, o marco regulatório, a legislação mais importante é essa resolução 117, e é nela que trouxe, inclusive, a primeira vez que a gente lançou ela, o que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Vocês não vão achar isso em nenhuma outra legislação que não é hoje a resolução 117. Então, ele diz que o Conselho de Meio Ambiente ele é órgão consultivo e deliberativo do Sistema Municipal de Meio Ambiente, que possui regimento interno instituído, que eu já vi que vocês têm aqui, atendendo o critério de paridade entre as instituições, não conferir a paridade de vocês, mas enfim, né, tem que ter paridade entre as instituições,
com definições de atribuições, caráter normativo e deliberativo, previsão de reuniões ordinárias, mecanismo de eleição dos componentes, livre acesso às informações, né, de que se transita aqui. Então, a princípio, não teria, obviamente, nenhum problema de reunião gravada ou transmitida, enfim, porque ele tem que ser livre acesso mesmo, né? Isso não quer dizer que se a gente tivesse com 50 pessoas aqui nessa sala, todas elas teriam direito de votar alguma decisão, né? Quem vota as decisões do conselho é sempre os conselheiros, tá, pessoal? Apesar de todos poderem ter livre acesso, tá? Então, assim, vamos falar de algumas coisinhas do CONDEMA aqui, né? Porque a principal função dele é justamente auxiliar o poder público, o município mesmo, na implementação dessas políticas. Então, por isso que tudo ótimo com essa discussão que eu estava vendo agora, porque realmente é a função do CONDEMA fazer isso, né? Tá? Embora isso, obviamente, não tire o caráter da autonomia do executivo e limitar os seus atos, né? Mas, assim como a gente tem as audiências públicas em câmaras de vereadores e tal, o próprio conselho, ele realmente deve ser envolvido e ouvido, né, em muitas das decisões que o município vai tomar. Pode passar. Aí eu trouxe aqui só o que vocês já conhecem, né, o de vocês. Então, só para falar rapidinho um pouquinho ali, não da lei, mas eu olhei ali o decreto e a resolução do CONDEMA, eu vi que realmente a legislação de vocês precisa de uma atualização, né? Tem pelo menos 2 pontos ali que estão em desconformidade com a lei federal, da Lei Complementar 140, e a primeira delas é: o Conselho Municipal não pode criar atividades licenciáveis, tá? Nem a Flama ou o Instituto. Tá? Não tem essa autonomia por força de lei federal mesmo. A lei federal é bem clara, que ela diz que quem define o que é atividade licenciável é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, e é ele que diz o que o município pode ou não licenciar. Mas o município não pode ser mais restritivo? Não pode criar atividades, entendeu? Ele pode criar controles em função daquela atividade. Tá? Mas aí o CONDEMA solicita ao conselho se há alguma necessidade. Sim, quando há uma necessidade, vocês identificam que alguma atividade, por exemplo, deveria estar na lista de atividades passíveis de licenciamento e não está, existe um mecanismo no Conselho Estadual, que é um formulário que está lá disponível no site, depois eu passo para o pessoal, eu não trouxe aqui, tá, pessoal? Mas que eu passo depois lá, deve ser apresentado um estudo para justificar. Por quê? Porque toda vez que a gente cria uma atividade licenciável, a gente não está criando para a Laguna, a gente está criando para Santa Catarina. E parece bobagem, mas às vezes uma mesma atividade que ocorre aqui no município de vocês, dependendo do local, do plano diretor, das condições geográficas, às vezes, daquele município, ela vai ter algumas distribuições diferentes e formas de aplicação diferentes. Por isso que eu falei que a instrução normativa que o município estabelece para licenciar uma determinada atividade, né? Vamos pegar aqui na atividade pesqueira de vocês, né? Que eu acho que é uma atividade forte, né? Eu posso ter lá em Itajaí uma instrução normativa que me pede certos controles dos empreendimentos para eu licenciar, e posso ter aqui em Laguna outras coisas que eu tenho que pedir dos empreendedores para ter que licenciar, tá? Então, essa parte de estratificar o que eu devo fazer, né, na parte normativa interna e administrativa, isso o município tem total autonomia de fazer. O que ele não pode é querer licenciar algo que a lei federal diz que não é ele que estabelece, porque isso já está regrado na lei federal, entendeu? Se não estivesse, ok, mas já está regrado. E está regrado também no nosso estado, na 14675. Então, aqui, eu percebi isso, né? Percebi que vocês têm Câmara Recursal também, que a gente tem lá no CONSEMA, mas eu percebi que tem alguns mecanismos ali que talvez não tragam muita agilidade para vocês, que é o que a gente pratica hoje lá no CONSEMA e em outros conselhos de meio ambiente, vou citar da onde eu vim, né, de Joinville, que lá também tem câmaras recursais,
e a Câmara Recursal ela tem sempre uma autonomia para poder dar agilidade nisso. Por que isso existe dessa forma, gente? Porque todo auto de infração envolve dinheiro público, né? Desde a hora do fiscal até essa hora aqui que está sendo utilizada nessa reunião, enfim, né? Tem toda uma... Então, quanto mais a gente prorroga as coisas, né? Isso do lado do órgão ambiental também, na análise do processo, mais a gente desperdiça ali o dinheiro público, que é dinheiro meu, né, do cidadão, tá? Então, aqui eu já deixei para o pessoal algumas dicas, assim, de algumas coisas, mas vocês podem perguntar no final, só para a gente não perder muito tempo agora. Pode passar. Essa questão da Câmara Recursal é a parte mais delicada, porque está muito imaturo esse processo ainda, que a gente criou faz pouco tempo, tem muita dúvida está surgindo aí. Isso. Então, essas dicas, inclusive, de parte para a gente poder melhorar, eu acho que seria fundamental. Eu vou citar alguns exemplos ali mais no final para vocês, tá? Para a gente, o tipo de coisa e como a gente resolveu isso em alguns conselhos municipais aí, até mesmo no órgão estadual, tá? Aqui, né, então a relação com a Flama hoje, então, propriamente dito, né? O CONDEMA, ele atua, então, em conjunto com a Flama nesse sentido, né? Não só no auto de infração, na recursal, mas em outras situações também que eu vou até exemplificar daqui a pouquinho, tá? Mas é a Flama que é o órgão executivo responsável, entendeu? Toda a responsabilidade recai hoje sobre o município, né? Sobre o prefeito e sobre o presidente que acabou de sair daqui, né? Sobre o presidente que saiu daqui, né? Essa é a responsabilidade maior, caso que sim, né? Então, existe, mas também não há uma subordinação, né? O CONDEMA, ele é uma estrutura dentro do sistema municipal de meio ambiente de vocês, mas ele não é subordinado à prefeitura, né? Então, do mesmo jeito que a prefeitura não é subordinado a vocês. Então, vocês vão se manifestar aqui, vamos supor essa história do instituto, né? Vocês vão se manifestar e tudo mais. Obviamente, o município deve ouvir, né? Mas vai caber a ele ainda, né, querer ou não implementar as sugestões dadas aqui. O mesmo se ele trouxer alguma coisa para vocês, e nos autos de infração, né, o mesmo vale para essa situação dos autos de infração. A plenária sempre é soberana, né, não é porque a gente tem a presidência ser do município, né, ser ocupada por uma pessoa do município, é algo altamente indicado, né, porque o CONDEMA, ele precisa atender os interesses não do prefeito, mas do município, né? Do município. Então, é importante que o presidente seja do município. Nem sempre é assim, tá? Às vezes existem outros CONDEMAs que não é. Mas a gente vê que... Só mais avançado. Sempre foi sucessível. Isso. Então, assim, o risco que existe de ser sociedade civil realmente de, às vezes, tu ter algum interesse muito específico, né, que não seja do município ser levado adiante. Isso existe, tá, pessoal? É um fato, vocês já devem ter vivido isso, se esse conselho já tem um tempo maior, né, tá? Então, é isso. Pode passar? Então, como eu falei ali, né, 50%, acredito que deve estar assim, então aqui, né, e pelo que eu vi ali da estrutura de vocês, a princípio é isso mesmo, 2 anos também, que é o comum para todo mundo, e assim, Shirley, tem problema de sempre ser os mesmos? Não tem problema de ser os mesmos, geralmente, né, no município sempre tem as pessoas que se envolvem mais, e às vezes até é bom, né, que não troque demais, porque se você está trabalhando na implementação de novos procedimentos e novas coisas, é bom que a gente tenha um histórico, assim, né? Eu lembro que lá em Gebide a gente tinha da Associação dos Loteadores, um que participava, e quando ele faleceu, aquilo foi uma perda para o conselho inteiro, assim, porque ele trazia uma história, né, de evolução das atividades do conselho, que só ele tinha, né, que só ele tinha. Às vezes a gente ia discutir um caso de uma multa e ele falou, não, mas isso aqui foi assim lá. Então, essa rotatividade também no conselho, embora seja salutar ali, também é bom que a gente tenha um conselho estável, né? Isso, gente, a gente só adquire com o tempo. Essa maturidade da recursal,
Olha, ela vai vir com o tempo, né? Ela vai vir com certeza com o tempo. Espero que com uma não grande quantidade de autos de infração, né? Porque o recursal trabalhando demais quer dizer que tem muita multa do município. Se tem muita multa no município, a gente já faz uma conclusão não muito boa, né? Então, pode passar. Aí, alguém falou aqui também sobre a capacitação ali dos fiscais e tudo mais, né? Não há, né, gente, nenhuma obrigação de ser técnico, nem mesmo fiscal ali, como foi dito, o Ministério Público tem batido muito nessa tecla, é o ideal que o fiscal seja um fiscal técnico, mas, enfim, não existe essa obrigação a nível legal de ser um fiscal técnico, mas toda capacitação é bem-vinda, né? Justamente porque muitas decisões que vão ser tratadas aqui, né, elas envolvem esse cunho técnico, né, seja da biologia, da engenharia, do direito. Ele é da OAB? Você é da OAB? Eu sabia, né, advogado a gente reconhece de longe já. Do CREA, quem que é? Tem alguém do CREA aqui? Não? Não tem, mas não tem. Tem, mas não, vi que tem, né? Então, eu vi que tem, assim, são membros importantes, realmente, de terem, assim, para garantir, vocês terem uma composição bem boa, pelo que eu vi, assim, em termos de entidades, né? Porque tem situação mesmo de muito alto de infração, que às vezes, sim, né, vocês vêm no histórico aí tentando melhorar a estrutura do órgão ambiental e a gente recebe muito alta de infração, que ali, pelo enquadramento, o advogado faz a festa, né? Só no enquadramento você tira um monte de multa, né? E de novo, né? Dinheiro público, né, gente? Dinheiro público. Então, um adequado enquadramento é muito importante e analisar a complexidade dos autos sob esse prisma é mais importante ainda. E com isso a gente evita as famosas nulidades, né? Ou seja, daquele auto de infração, né? Daquele parecer que foi feito ali, ou que um conselheiro fez, né, achando que, não, mas eu acho que a multa tem que ser 5 mil e não 10 mil, mas eu acho com base no quê, né? Então, isso evita bastante esse tipo de situação, né, de enquadramento incorreto. Claro que um instrumento legal ali de enquadramento ajuda bastante a evitar isso, mas quando isso ocorre, falta de conhecimento, isso geralmente acaba fazendo com que todo o processo, além de ser desperdiçado, você desincentiva que a coisa possa acontecer de uma forma que aquilo realmente, né, vamos lá, usar a frase famosa, o crime compensa, né, tá? E a multidisciplinaridade, né, porque você consegue ter esses vários olhares de várias áreas, assim, né, da área técnica ou científica ou administrativa que conseguem fazer uma melhor análise de tudo que passa pelo conselho. O pessoal está tomando uísque na reunião com o Lema. É isso aí, não, é chá de camomila para o povo ficar calmo. É chá de camomila. Então, assim, pessoal, isso não quer dizer que todo mundo tem que ser informado, mas é que nem esse momento, é um momento de capacitação, então vocês mesmos podem planejar para vocês ao longo do ano, ele falou aqui, né, as capacitações, né, gente, vamos buscar então um treinamento em fiscalização, um treinamento em processos administrativos, né, um treinamento sobre hierarquia de legislação, né, o OAB está aí do lado, é só agendar. Sobre o processo administrativo, então, que é um pouco que a gente está falando agora, né, do processo administrativo mais do CONDEMA, mas como é que é o processo administrativo dentro do órgão ambiental? Aqui, né, falar sobre plano diretor, plano de saneamento, plano de drenagem, gente. O que é um plano de drenagem nesse Brasil? Ninguém sabe, né, ninguém viu, tá? Enfim, vários instrumentos aqui que vocês podem, né, buscar capacitação para vocês mesmo, para tornar o processo mais eficaz e menos, com menos insegurança técnica e jurídica. Pode passar. Atribuições, né, do conselho consultiva, opina sobre as políticas públicas, já vou dar um exemplo bem rapidinho aqui para vocês depois, e toma decisões que vinculam a administração. Por exemplo, eu vi que vocês têm aqui a história do Fundo do Meio Ambiente, né? Muito bom, essa prática é excelente,
né, de realmente a aprovação do fundo, né, ficar condicionada aqui ao conselho, porque daí vocês vão estar olhando para onde os recursos são, independente, tá, gente, se for fundação, instituto, se fosse secretaria, né, a SAMA lá em Joinville ficou como secretaria, o fundo passa pelo conselho do mesmo jeito, a prefeitura não pode sair gastando assim o que ela quer, entendeu? Ela tem que gastar naquilo que está previsto e foi aprovado pelo CONDEMA, tem que prestar conta para o CONDEMA, e isso tem que estar no portal da transparência, para o TCE auditar. A íntegra dos valores, né? Aí, sim, os valores, sim. Não, e o fundo a que você se refere, a íntegra dos valores relacionados ao meio ambiente. Claro, isso, exatamente, né, exatamente. Inclusive... É apenas uma fração mínima. Ao fundo. Tá, não, mas assim, ó, é a íntegra dos valores do fundo, entendeu? Não só o que é direcionado do CONDEMA, todo o fundo auditado pelo CONDEMA para que possa garantir que foi gasto com o meio ambiente. Sendo programas, ações administrativas, projetos, enfim, unidade de conservação, tudo mais, pode passar. E daí... falaram aqui de buscar recurso, né? Duas funções essenciais para o CONDEMA, que não tem nada a ver com a fiscalização e com o auto de infração. A primeira eu acabei de falar da lei que alterou o Código Florestal e permite diagnóstico socioflorestal, vocês não fizeram ainda, né? Mas uma das prerrogativas para que o município possa fazer isso, se ele quiser fazer isso, é passar pelo CONDEMA. Inclusive, a gente fez uma resolução no Estado, que é a 196, e que diz que, se o município tiver CONDEMA, não precisa do CONSEMA. O CONSEMA fez isso. Ele disse, olha, se o município tem um CONDEMA, não precisa vir para o CONSEMA, dando total autonomia para o município e para o conselho ajudar o município nessa questão. Por que eu digo ajudar? Porque a lei diz que é o seguinte... que os municípios podem fazer isso, se tiver o diagnóstico socioambiental, ouvido o Conselho de Meio Ambiente. Então, o Conselho de Meio Ambiente, para o diagnóstico socioambiental, ele tem o caráter de audiência pública, entendeu? Mas, o município, se quiser, porque daí é ele que estabelece a lei municipal que regra isso, se quiser, o CONDEMA pode até aprovar o diagnóstico. Mas isso é o município que decide, em conjunto, né, com a sociedade, em lei municipal aprovada pela Câmara dos Vereadores, tá? Outro ponto importante, que o IMA até fez algumas confusões em alguns momentos ali, e essa aqui eu posso dizer para vocês de carteirinha, porque eu participei da elaboração do plano da Mata Atlântica lá em Joinville, é que o único lugar da lei da Mata Atlântica que diz que tem que ter plano é aqui, ó, nesse artigo 38. E ele diz o seguinte, que o município vai ser beneficiado com fundos para restauração, recuperação, proteção, né, da Mata Atlântica, se ele tiver o plano municipal da Mata Atlântica. E aí o decreto regulamentador, ele diz assim, olha, mas só vai receber esse fundo aqui quando o CONDEMA do município aprovar. Aí é aprovar, tá? Então, assim, para isso que serve o plano da Mata Atlântica, na verdade, gente, né? É para você poder obter recursos. Daí o secretário, não, o presidente acabou de falar que, né, para buscar recursos, está aí uma oportunidade de recurso, entendeu? A questão da elaboração de planos, tá? Então, esse é um ponto, outro ponto que aparece na lei federal ao Conselho. E notem que a lei é de 2006, muito antes de ter a lei complementar 140, que é de 2011, que fala que o município tem autonomia. Muito antes. O que o Conselho não faz? Então, assim, como eu falei, existe autonomia entre esses dois entes aí, né? Então, o Conselho não vai substituir a equipe técnica, não emitir laudos, não aprova empreendimentos, não faz isso. Esse é um primeiro ponto naquela legislação que eu vi que está um pouco estranho ali, tá? Existe no decreto alguns instrumentos ali que estão estranhos ali no texto de vocês, então o CONDEMA se manifesta, contribui,
mas a autonomia e a aprovação e a responsabilidade pelo empreendimento, pelo licenciamento do empreendimento, ou pelo laudo, um parecer, é do órgão ambiental municipal. Seja ele o nome que ele tiver, ele pode ser um departamento dentro da Secretaria de Obras de um município. Isso lá no interior do estado tem bastante, tá, gente? Tem bastante. É o órgão ambiental deles, é ali, entendeu? E essa responsabilidade é exclusiva deles, tá? Não executa a fiscalização direta, embora fale que possa fazer a fiscalização, mas é aquela fiscalização indireta, que eu, você, qualquer um como cidadão pode fazer. Vi teoricamente, um potencial crime ambiental de poluição, né? Aviso o município, vai lá, o fiscal do meio ambiente, verifica a situação e lavra o auto de infração. Não lavra auto de infração porque não é servidor, não tem, né, poder de polícia, tá? Conselheiro do meio ambiente não tem poder de política. Pode fiscalizar sim, como qualquer outro fiscal, né, como qualquer outro cidadão, tá? E não pode criar leis menos restritivas, né? Então, ele pode criar... Então, existe uma linha tênue entre essa coisa de mais restritivo e específica, tá? Então, às vezes, se confunde muito essa situação de, não, porque eu vou ser mais restritivo. Não, às vezes, eu não estou sendo mais restritivo, às vezes, eu estou sendo mais específico, porque pode ser que aqui, na Lagoa, eu tenha uma condição de uma espécie que se cria aqui, e que só tem aqui, e que, portanto, aqui eu vou ter uma condição mais específica, ou restritiva, mas é mais específica, para qualquer coisa, circulação de embarcações, lançamento, vazão de lançamento de efluentes, de esgoto, né? Então, critérios específicos para quem tem ali a sobrevivência aqui da lagoa, entendeu? Então, eu posso ter critérios mais específicos, que automaticamente eles podem se tornar mais restritivos, tá? Pode passar. Responsabilidade. Então, assim, para a questão de responsabilidade civil, né, eles são considerados ali meio que agentes públicos para fins penais e civis. Vou dar um exemplo para vocês. O Ministério Público abriu um inquérito contra o Consema porque estava escrevendo tudo lá, todos os autos de infração. Escrevendo, né? Escrevendo um monte, e todos os conselheiros foram chamados. Eu não fazia análise de julgamento e processo, só que tudo bem. Não fui envolvida, mas ele abriu um inquérito querendo envolver todos os conselheiros, por que estava prescrevendo os processos, entendeu? Então, assim, né, o que acabou é que, na verdade, conseguiu se mostrar aqui, e aí é bem importante falar isso para vocês, que, na verdade, estava prescrevendo na primeira instância, né, que era o IMA ou a Polícia Ambiental, mais no IMA mesmo, né. E o órgão não pode deixar prescrever também, né? Também por improbidade. Então, esse é um ponto muito sensível da atuação de vocês e da responsabilidade de vocês. Lembra que eu falei daquela história de criar mais uma instância, mais um tempo, não sei o que lá, isso começa com... Vocês estão começando, né? Vamos primar aqui para que os autos de infração não precisem acontecer. Mas se eles acontecerem, é muito importante não deixar acumular. Porque se deixar acumular, né, os conselheiros podem vir aí a ser chamados em relação a isso, tá? E aí também a parte do impedimento e suspensão, né? O conselho aqui não é muito grande, enfim, a Câmara Recursal também não é, mas existe aquela chance, né, do meu vizinho, do meu parente ter sido multado. E aí, quando isso acontece, né, gente, eu tenho que tirar o meu corpo fora e deixar que o processo aconteça sem a minha interferência. Isso é condição sine qua non para o conselho funcionar, tá? Então, assim, vocês podem dizer, mas na recursal eu tenho só 4 membros. Nas recursais do Consema tem 6. E são 38 membros da plenária. Mas são esses 6 que julgam o processo. O processo não vai para a plenária. Passou na Câmara Recursal, os 6 que julgaram. Se tiver um impedido, são 5 que vão julgar. São 5 pessoas que estão ali. Então, a Câmara Recursal, sim, a primeira dica, ela tem que primar por essa avaliação bem criteriosa e técnica, sim, né? Porque
se esses 6 aí, né, fizerem algum tipo de decisão, né, ou ficar com a morosidade do processo, pode retornar para o próprio conselheiro, entendeu? Então, é muito importante vocês ordenarem esse processo. Eu sei que aqui passa pela plenária também, né? São quantas câmaras no conselho? São 4. 4 câmaras no conselho. A de fauna, flora, a de licenciamento, e uma outra que é outros enquadramentos, assim, que não enquadram nas 3 primeiras. Eu acho que nem tem um número, acho que é outros enquadramentos mesmo, tá? As câmaras são definidas já por isso. São câmaras fixas. São câmaras fixas, e no caso do CONSEMA, houve uma... Essas são as recursais. Recursais. São 4 recursais. São 4 recursais. Então, tem 24 conselheiros votando. Isso. Tem 4 6. Isso. Mas o que acontece é que, por exemplo, tem vários conselheiros em mais de uma Câmara. Por exemplo, eu estou em 2. Eu sou membro da plenária e estou em 2. O que foi aberto no CONSEMA também foi a possibilidade de... Desculpe interromper. 2 câmaras recursais ou 2 câmaras técnicas? Não, tem... Câmara recursal é 4. Eu participo de 2 recursais. De Câmara técnica eu participo de 6. E daí tem 8 no CONSEMA, eu participo de 6. Eu participo de todas, né? Como diz o pessoal lá do CONSEMA, eu estou em todas. Até na festa de final de anos eu já fui esse ano, só para dizer que eu estou em todas com eles. No caso, se não no expediente, se conversar do IMA, né? Isso que ele se declara impossível, não pode, como é que funciona? Como é que funciona a hora de declarar? Como é que funciona na hora da declaração de impedimento? Né? Vem um processo ali, tá? E aí, primeiro, os processos são distribuídos por sorteio, tá? A secretaria, que é a SEMAI, né, que distribui os processos, que faz o sorteio e distribui os processos. Pautado o processo, o conselheiro que recebe, ele já pode se declarar impedido no recebimento, tipo, não posso julgar, né? Isso acontece bastante dos autos de infração da PMA, porque na primeira recursal o coordenador lá é da PMA, então ele se declara impedido. Só o fato de ele ser da PMA, não precisa, ele participou daquele processo, não, só o fato... Não, mais dos que ele participa, tá? Mais do que eles participam, porque na primeira recursal, 90% dos processos são da PMA, a maioria não é do IMA, né? Mas, por exemplo, na terceira Câmara que julga processo de licenciamento, o IMA nem participa da Câmara, para evitar isso, entendeu? Independente, o representante da cadeia participou do processo. Sim, exatamente. O fato de ser do IMA já... Sim, eles já nem entraram nessa Câmara para não dar esse problema, tá? Aí também, como é que faz? Tá na hora de julgar o processo, né? É aberto lá para a defesa, sempre a palavra. Eu vi que vocês também têm isso no procedimento de vocês, isso é normal. Ele abre para a palavra, o relator faz a relatoria. Na hora do voto, eu, por exemplo, se tiver conhecimento com a parte que está sendo julgada, eu me declaro impedida. Aí é responsabilidade pessoal mesmo, tá? Pessoal mesmo, se a pessoa não se declarar impedida e aquele auto de infração vir dar um problema lá na frente, né, é a improbidade da pessoa que não se declarou impedida. Aí, se foi o auto de infração foi feito pela mesma pessoa que está ali para julgar, pode? Não pode, tem que se declarar impedida. Mas é justamente isso, nós não temos aqui no plenário nenhum fiscal da planta. Não é questão de fiscal, é questão de processo ter passado pelo aquele órgão e ter sido analisado e estar ali para ser julgado. Mas a situação que o senhor colocou é um fiscal. Não. Quem julga, pessoal, quem emite o auto de infração não pode analisar e não pode julgar, tá? Sim, mas a parte que não emitiu o auto de infração, mas ela tem interesse naquele auto de infração. Sim, entendi. Sim. Interesse coletivo ou interesse particular? Você está falando de que instituição, por exemplo? Algo mais concreto para a gente tentar entender. Foi um interesse coletivo, né? Pessoal, como é que funciona em Joinville? Vou dar o exemplo de Joinville, tá? Vou dar o exemplo de Joinville, então, que lá tem o órgão ambiental, ele está no conselho e está na Câmara Recursal. Está na Câmara Recursal,
veio um processo de julgamento ali, se foi ele mesmo que autuou, tá? Ele se declara impedido. Se não foi ele que autuou, ele vota contra ou a favor. Geralmente é assim que acontece, tá? Eu estou falando de um exemplo real para vocês, como é que é lá em Joinville, onde tem 4 câmaras recursais também, que é um conselho um pouco maior também, né? E lá, então, tem 4 câmaras recursais. Lá em Joinville, houve a possibilidade, foi feita uma possibilidade que não existe ali no CONSEMA, de que o membro da plenária pode indicar outra pessoa que não é da plenária para participar da recursal, tá? Por exemplo, assim, eu sou da OAB, né, eu não tenho condição de participar das recursais, então eu posso indicar o OAB, representando a OAB, para ser conselheira na Câmara Recursal, tá? Isso no Conselho Estadual de Meio Ambiente só funciona nas câmaras técnicas. Nas câmaras técnicas, além de eu poder indicar outra pessoa que não participa da plenária, eu posso indicar outra entidade também que não faz parte do plenário, havendo vaga. Se não há vaga, eu não posso fazer isso, tá? Por exemplo, a Câmara Técnica de Licenciamento tem uma lista de 14 entidades que querem entrar nela, de fora do conselho, tá? Então, é assim que funciona geralmente o impedimento em município. Sobre só processos na Câmara, encerrado na Câmara recursal, ele não vai no CONSEMA, lá em Sim. encerrado na Câmara. Esse aí tem encerrado na Câmara, ele não volta à plenária. Só volta à plenária casos onde não houver uma maioria na decisão, entendeu? Né? Onde não há uma maioria na decisão. Na Câmara Recursal, vou te dar a Câmara Recursal do CONSEMA, que é a primeira que eu participo, em que a PMA, ele é o presidente da Câmara Recursal, e 90% dos autos de infração são da PMA. Ele só se declara impedido quando foi ele o agente do auto de infração, porque existe isso, né? Como ele já foi dos níveis mais baixos, agora ele é comandante, eu não lembro a patente dele, mas agora ele está nos autos, né? Mas ele já foi a pessoa que autuou, entendeu? Então ele só se declara impedido quando ele foi o agente de fiscalização. Quando ele não foi o agente de fiscalização, ele vota. Ele vota sim ou não, tá? E, assim, pessoal, assim, isso é uma maturidade, tá? Porque, assim, como eu falei para vocês, a minha formação é química, biotecnologia, eu brinquei com eles que eu não sei diferenciar uma folhinha de manga e de uma grama, né? Estou aprendendo bastante nessa câmara que é florestal. E é uma questão de maturidade. Eu achei, vou lá para a PMA, agora, né, como é que eu vou fazer? Porque eu trabalhei 20 anos, né? Aproximadamente no setor industrial, então pensei, quanto, né, eu vou querer, né, a gente tem aquela formação de base, assim, né, vou querer andar para um lado e não, né, vou ter as minhas convicções ali, não vou me embater, mas não, é tão maduro, assim, vocês vão precisar amadurecer isso, né, em chegar num consenso de que certas situações, ok, pessoal, né, dá para a gente usar todos os instrumentos que a lei tem hoje, assim, de reduzir valor de multa, enfim, de analisar, como também a gente vai chegar naquela situação e dizer, gente, aqui não tem o que fazer, realmente tem que ir a um PRAD e, infelizmente, vai acabar no Ministério Público e é APP e vai ser uma demolição no futuro. Demolição, daí são casos que acabam indo para judicial, né? Não se encerra ali no processo administrativo, né? Então, também não fiquem com tanto dolo, assim, porque as questões mais graves que são relacionadas à parte de demolição, né, de embargo, de empreendimentos, elas são resolvidas na esfera judicial e não na esfera administrativa. Geralmente, 90% dos casos é assim, tá? Ele não se encerra ali, embora a decisão seja por um PRAD, enfim, a recuperação seja por um PRAD também, né? Que é o projeto de recuperação de área degradada, tá? Pode passar. Já sabia que essa é a tela mais forte. Mas, então tá aqui, né? Só repetindo o que eu já falei, né? Prevaricação, retardar ou deixar de praticar atos de ofício por interesse pessoal, então eu ficar segurando, né? Tanto faz, né, gente? O órgão ou o conselho, né? Então vamos mais uma sessão, então vamos não sei o que lá, então vamos não sei o que lá, entendeu? Né? E vai empurrando aquele negócio com a barriga, né? Então, isso aí, ó, e nisso o Ministério Público tá com suas bagas abertas para cima do conselho, tá? Em relação ao município, ele tá com os bagas abertas em cima da fiscalização.
patrocinar interesse privado durante o conselho, valendo da qualidade do conselheiro, né? Então, aquela coisa assim, né? Não, mas tem um diagnóstico socioambiental. Não, mas aqui tem que reduzir essa PP, né? Porque, enfim, tem um setor aqui que ocupa propriedade rural, e, na verdade, assim, às vezes não é o proprietário. Deixar de apurar infrações ambientais da qual teve ciência em reunião, né? E decoro, né, pessoal? Faltar com a ética, né, entre os conselheiros aqui, né? Porque é óbvio e sem hipocrisia nenhuma que cada um tem seus interesses, né? Isso é óbvio, cada um tem seus interesses que vai definir. Seja eu de uma ONG, do setor privado, da indústria, do comércio, do próprio município, sempre existem os interesses, né? O que é aqui importante é como vocês vão conciliar esses interesses para que o município possa se desenvolver economicamente e ambientalmente, tá? Pode passar. Então, no que a gente, né, então um ponto de vocês agora, né, essa parte de atualização constante, né, acompanhar as mudanças rápidas na legislação, então, da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que foi aprovada, ela vai trazer algumas mudanças aqui para o município. A primeira delas é dispensas, né? A nossa lei estadual, ela já traz nossas resoluções já traz alguns casos onde não é necessário o licenciamento e, portanto, tem que ficar muito de olho sobre o enquadramento da infração, porque, às vezes, eu, assim, cansei no Condema lá de Joinville de canetar, né, relatar auto de infração lá e cancelar auto de infração por causa do enquadramento. Porque não estava enquadrado como licenciamento e, na verdade, o ato era por despejar efluente fora do padrão. Cansei de fazer isso, sabe? Então, é muito importante vocês acompanharem essas mudanças. Então, agora, com a Lei Geral do Licenciamento, na verdade, entra em vigor em 6 meses, né, 180 dias, a dispensa para questão de atividade rural aqui, pecuária extensiva e semi-extensiva, de pequeno porte, que acho que não atinge muito vocês, né? Mas entrou em dispensa a parte de saneamento, justamente para incentivar, acho que estava o pessoal da Casan na live, né? Para incentivar a implantação dos sistemas de tratamento e tudo mais. Isso gerar uma confusão, que eu já discuti lá com o pessoal da Casan, como é que nós vamos explicar essa historinha aí. Entrou em dispensa, mas a gente não sabe muito bem como é que vai interpretar o texto ali, porque ele fala em dispensa numa hora e fala em licença por adesão e compromisso, a parte de duplicação ou pavimentação, né, as melhorias de rodovias ou de vias ali, né? Teoricamente está dispensado, a gente já dispensa sendo vicinal, sendo uma estrada existente, mas o texto ficou meio truncado ali, a gente não sabe muito bem como vai fazer isso. E aí essas são as dispensas mais importantes. Aí as outras são ligadas à parte de emergências e tudo mais, que na verdade já todas elas já eram, né? Foi só uma reescrita daquilo que já era, né? A parte emergencial todo mundo já sabe que era dispensado. Assiduidade as atividades de silvicultura, de exóticas. A gente acontece aqui, eu já cheguei a pesquisar e não necessita de licenciamento. Não necessita de licenciamento, continua assim. Os caras estão implementando atividade em área de Restinga e a gente é recorrente, assim. Não, o que acontece é que não pode. Pessoal, uma coisa tem que ficar bem claro para vocês, assim, ó. O fato de não ser atividade licenciável, o plantio, né? O fato de não ser licenciável o plantio não dispensa a autorização de supressão de vegetação, muito menos a autorização de intervenção em APP, tá? Inclusive, na semana passada, a gente aprovou a nova resolução ali sobre intervenção em APP de baixo impacto, que fala muito da história da canalização e tudo mais, e ela diz, inclusive, que para você fazer a substituição, né, de exótica por nativa, isso é incentivado,
tá? Isso é incentivado. Então, dali a gente até tirou a necessidade de ter uma autorização para fazer isso. Mas o contrário é obrigatório, tá? Se eu vou intervir em APP para fazer o manejo de pinos, que seja, entende? Se eu vou plantar pinos, eu tenho que ter autorização de intervenção em APP. E quem vai determinar esse procedimento de como eu faço essa autorização de intervenção em APP, pela nova versão da resolução agora é o município. Vocês têm que criar como isso não é atividade licenciável, vocês têm que criar uma instrução normativa para dizer como é que eu faço para intervir nessas situações, o que eu preciso apresentar para o município, porque quem autoriza é o município, tá? Já tem, mas se não for APP, então não tem necessidade de ter um... Não tem, não tem. Que não é licenciado e não está em área de APP. Não tem, tá? Pode passar. Então, pessoal, só para a gente finalizar, né? A ideia, assim, é justamente incentivar vocês a trabalhar nesse sentido, né? De, junto com o município, na verdade, construir essa parte e fortalecer a gestão ambiental, né? Nessa função que eu chamei ele de guardião do futuro, né? Então, assim, um conselho forte, atuante, e que tente, claro, fazer com que os interesses possam ser trabalhados de forma em conjunto, porque, de novo, não há para se ter uma hipocrisia aqui, né? Existem os interesses, mas conciliar esses interesses, que é o pulo do gato. Um conselho que tem mais de 20 anos, como o de Joinville, ele ainda passa por problemas que vocês estão passando hoje, tá? Mas tudo acaba sendo uma questão de maturidade. Então, talvez todas as respostas vocês não tenham hoje mesmo, elas vão ser construídas com a prática de vocês, né? Vocês vão começar a notar o que está vindo mais para vocês, entendeu? Mas as dicas, então, assim, observem bem e tentem... Primeira coisa, eu buscaria realmente, assim, junto com a fiscalização, essa parceria, primeiro para evitar que um auto de infração, né, por parte da Flama, venha ali com um enquadramento que traga uma fragilidade para vocês depois. Isso é bem importante, vocês primarem pelo enquadramento ali, tá? Porque isso vai facilitar a decisão, né? Vai facilitar no sentido, assim, de, poxa, essa multa foi demais, né? Poxa, isso aqui não precisava ter acontecido, enfim, né? Até não sei se vocês têm, mas recomendo aqui a PMA, eles têm um programa de capacitação bem bom, recomendo vocês chamarem eles aqui para um dia fazer um trabalhinho, um curso com eles, assim, é bem bacana o programa de educação ambiental que eles têm, eles são bem parceiros, assim, dos municípios, tá? E acho que esse é o primordial, assim, sabe? Essa primeira conversa que eu trouxe aqui para vocês hoje é justamente para mostrar que não existe uma fórmula exata, né? O que existe são essas orientações gerais e essas práticas que acontecem no conselho. Então, a primeira coisa que eu vi para vocês, assim, ó, se fosse para recomendar, eu recomendaria, reforcem a equipe da recursal de vocês para que ela tenha mais autonomia. Isso vai dar celeridade. Então, capacitação para esse pessoal, tirar esse peso da plenária, não tem problema nenhum. Vocês podem trazer para a plenária só aquilo realmente que for... É claro que vocês têm que ver a questão legal do regimento de vocês, mas tirar da plenária alguns pontos que talvez não sejam necessários, trazer para a plenária realmente aquilo que é ponto maior de discordância, enfim, né, dando celeridade ao processo, né, fazendo, inclusive, que os eventuais crimes ambientais que forem praticados, eles rapidamente possam ter uma resposta, né, porque se não tiver resposta, no outro dia você vai ter mais daquele auto de infração, e esse não deve ser o objetivo do conselho, né, de fazer com que aquilo aumente, né. Muitas vezes acontece, pessoa de uma comunidade faz uma infração, vê que não deu nada, digamos assim, os vizinhos não deu nada e continuam fazendo. Isso torna uma prática pela comunidade. Uhum. Outra coisa que é bem interessante, é uma prática que se faz, mas tem que tomar com bastante cuidado, no conselho a diligência. Porque existem muitas situações onde os infratores, às vezes, se unem.
em torno de uma infração. Eles têm 2 terrenos, por exemplo, um do lado do outro, os caras construíram ali, né? Aí vai multa os 2, né? Aí eles usam, às vezes, de uma fragilidade do auto de infração. Por exemplo, não, esse não fui eu, esse foi aquele, não sei o que lá. E, às vezes, vem para o conselho uma situação que você não consegue identificar, você não consegue ter prova. Aconteceu comigo esses dias um auto de infração assim, lá na região de Mafra. Um foi multado, o outro foi também. Aí o outro disse que não, eu cortei a vegetação porque eu tenho lavoura, não sei o quê, e o outro disse que não cortou a vegetação porque foi o vendaval. Aí eu, né, usando no meu conhecimento técnico, olhei as coordenadas geográficas, né, olhei esse lugar. E o auto de infração foi feito pelo mesmo órgão, ao mesmo tempo, e acabou usando as mesmas fotos. E aí? Quem está falando a verdade agora, né? O que aconteceu? Então, eu fui no auto de infração e olhei que aquela que falava que fez por causa da lavoura, ela estava mentindo, porque o da lavoura era no outro terreno. Então, o que eu fiz? Porque, teoricamente, olhando o auto de infração, por duplicidade, eu podia anular o auto, né? Eu podia anular o auto. Então, o que eu fiz? Anulei um dos autos de infração e o outro eu mandei em diligência para o órgão ambiental confirmar as coordenadas do local. E é óbvio que quando voltar a infração vai ser mantida e eles que se entendam lá com quem vai pagar a multa, entendeu? Então, assim, tem artifícios que vocês podem usar ali no conselho para dar mais segurança na hora de dar a multa ou de cancelar, entendeu? Então, assim, vou cancelar uma multa, de repente não cancela, né, manda em diligência com prazo de volta, né, com prazo de retorno, para que possa ser apurado melhor a infração. Eu queria trazer um pouco para, não sei se você conhece Laguna, conhece já o Vitória, já visitou vários pontos, a gente tem uma... Já visitei, mas não lembro, né, que faz tempo. Eu estou como secretário de Pesca e Agricultura, né, Rio de Janeiro, também estou como coordenador na UNEL, da Pesca e Agricultura, dos 18 municípios. A gente tem um colegiado de meio ambiente lá dentro, inclusive a FAM, tem na cadeira lá dentro. Eu não sei se o Condema cabe ele a discutir isso, mas acho que é importante, porque a gente tem um vazio ambiental aqui na região que é muito forte em relação ao tubarão. E, inclusive, existe um comitê da bacia hidrográfica do tubarão, tem entendimento lá dentro e tem entendimento nosso aqui da Foz, né? E eu sempre digo isso porque esse ano a praia sofreu muito, teve várias marés altas, assim, né, e ventos de Nordeste muito fortes, que pode colocar aí que mais de 250 dias do ano foi Nordeste, sendo que então, a praia sofreu muito material, aí atrás das obras, o pessoal tem que tirar aquele material, inclusive foi a indignação do QQ, que é que já desde os organizantes já conhecem, o pessoal almoçar para a minha grade na praia, e nunca teve uma reparação histórica dessa retificação do Rio Tubarão. O Rio Tubarão, eles são 28 km de rio, foram dragados 16 milhões de metros cúbicos. E hoje a gente faz um estudo, por exemplo, para recuperar um desses braços do rio, que é na comunidade de Campos Freios, inclusive tramita com a frente do processo. São 31 mil metros cúbicos que a gente está querendo dragar, é um trabalho descansado para poder licenciar. E a DNOS, que é o Departamento Nacional de Obras de Saneamento, de 78 a 82, fez essa obra. E até hoje não foi feito uma recuperação. Dá uma notícia, então, que eu não sei como é que ela vai ser trabalhada, mas uma das dispensas de licenciamento foi dragagem de manutenção. Mas a gente está passando um trabalho de fazer dragagem de fase, Não sei como é que vai ficar o código de licenciamento de dragagem com isso, tá? A gente não discutiu ainda na Câmara Técnica, mas dragagem de manutenção está lá bem claro. Então, o que acontece para entender? Esse rio... Talvez seja a oportunidade de fazer a dragagem. Tá? Esse rio, dos 18 municípios, o material que vem para cá sobra para lá tudo. E aí, às vezes, atrapalha tudo, porque vem muita matéria lá de cima e a gente tem que limpar a praia, né? Não sei o quê, tem que dar distribuição de material, aí vem resto de corpos dos animais, tem de tudo. E aí eu não sei se tem algum mecanismo legal do próprio fundo do meio ambiente, conseguir captar um recurso dessa região natural, inclusive nosso prefeito ele é o vice-presidente da Naturel. Não sei se futuca lá dentro da Naturel para conseguir trazer uma ajuda mútua, um programa de restituição do corredor ecológico do Tubarão, porque a gente sabe que existe programas no estado. A EPAG já fez um, que é da própria cidade do Céu, lá em Caçador, tem um programa que foi muito bonito, ligou lá um rio inteiro, e esse corredor ecológico tem fluxo de fauna, tem um monte de coisa, e o nosso rio está, depredado. Eu não sei como é que está constituído legalmente o fundo de vocês, tá?
mas das fontes, eu estou dizendo, né, das fontes que vem ele, mas de novo, que para mim é muito fácil, né, foram 20 anos de Condema lá, a gente, né, tem um comitê lá também é do Rio Cubatão, né, mas é do Rio Cubatão, e sempre teve essa precariedade muito grande, assim, de recurso, né, infelizmente a outorga não, o mecanismo é a outorga, na verdade, né, seria a outorga para limitar qualquer tipo, ou controlar melhor qualquer tipo de vazão ou despejo nos corpos que vão desaguar aqui, seria isso, né, esse é o instrumento correto. Mas como, infelizmente, no estado de Santa Catarina ainda não avançou muito isso, a gente tinha claramente no Fundo de Meio Ambiente do município recursos destinados para a parte de recursos hídricos, entendeu? Então, como a gente não tinha como mandar dinheiro para o comitê na época, né, que é de Joinville mesmo, né, os recursos eram diretamente inseridos dentro do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Então, eu acredito que seria mais de buscar uma linha de financiamento mesmo, entendeu? Porque eu não acho que tem um impedimento legal, assim, de transferir recurso de um fundo para outro, tá? Por exemplo, lá em Joinville, os recursos, eles vinham da Companhia de Saneamento, principal parte do recurso. O Conselho Municipal de Saneamento Básico. Pinga lá o que vem da casa, uma parte para... Isso. Não, lá em Joinville a gente tinha os dois conselhos, tem os dois conselhos ainda, e o recurso do saneamento e uma parte também, mas a maior parte do fundo era da Companhia de Saneamento mesmo, tá? Eu falo isso porque a gente precisa fazer recuperação ambiental na Suíça. A gestão ambiental, ela precisa... E outra coisa, né, gente, que é bem importante dizer para vocês, que agora tu me lembrou, nem o órgão ambiental, muito menos o Condema, pode querer sobreviver do recurso dos autos de infração. Que é a nossa ciência. Isso não pode acontecer. É o maior tiro no pé que se pode dar. Porque o órgão ambiental ele precisa sustentar o desenvolvimento do município. Porque quanto mais eu tiver uma autonomia, quanto mais eu programar o desenvolvimento do município, né, seja para atividade vocacional que ele tenha, turística e tudo mais eu vou trazer recurso para aquele município, não pelos autos de infração, né? Exatamente, por compensações, né? Por manutenção de programas ambientais, enfim, hoje existe tem se trabalhado muito aí na parceria público-privado, né? Para os empreendimentos e para as atividades, né? Não dispensando qualquer atividade de se cumprir padrão de qualidade e de preservação, né? Entendeu? Então, isso é muito importante, assim, que a questão dos autos de infração não seja um objetivo nem do órgão ambiental, muito menos do Conselho de Meio Ambiente. O objetivo justamente tem que ser o contrário. Por isso que eu falei, né, de quanto mais céleres vocês buscarem ser, assim, buscarem essa conciliação de interesses, mais rápido vocês vão conseguir desenvolver o município e evitar esse tipo de situação, né? Eu tenho uma pergunta sobre só... Tu terminou a apresentação? Uhum. Vamos abrir, mas é só para a gente entender que assim, são 18 e 18, várias coisas já saíram, assim. Só para a gente... Se vocês deixarem, eu falo até amanhã, gente. Eu acho melhor a minha proposta é extremamente rico, né, o Dirt Lane. Eu acho que a gente já privilegiar mais que a gente consegue fazer isso hoje. A minha proposta é esquecer a ideia que a gente deliberar hoje como crescer o caminho recursal, que é um tempo mais forte de serviço. Decisão sobre calendário de ano que vem também não vai ser agora. Eu acho que a gente termina, assim, sabe que a reunião não é mais nenhuma deliberação e o tempo que a gente puder, que a gente puder, a gente permitir agora a gente tem dúvidas, correto? Posso sugerir? Sim. A gente tem umas formas para resolver, que são importantes, em definições. Foi falado de fazer uma extraordinária, em função até que eu acho importante estar com muita gente com dúvida, e a gente até quer também competir e não conseguiu, porque a gente não quer trabalhar, né? Mas eu acho que isso podia ser feito até para deliberar isso, nem seja virtualmente, e aí a gente depois tem um programa
né? Até para dar mais espaço para terminar a prova. Porque daí já, assim, quarta-feira, né, sempre que a gente faz, porque esse é o próximo quarta. E colocar essa situação. A gente faz ela híbrida de novo, que funciona pelos dois estados. Tá sugerido, depois a gente referenda isso no grupo, daí agora a gente fica mais... Eu acho que todo mundo agora, o problema é data. Mas aí a gente já pega a data, horário, enfim, porque eu achei importante, né? Vai dar discussão tanto agora quanto pelo grupo. Acho que é mais fácil. A gente sugere hoje mesmo, da manhã, uma data, e daí Fazer a votação lá, né? e a gente aproveita que a gente aguentar aqui, que a chilena aguenta. Reuniões do CONSEMA são todas presenciais. Porque, principalmente a parte de julgamento do processo, né? Para ouvir as partes e tudo mais, e os valores são bem consideráveis lá, né? A maioria dos processos, principalmente os de licenciamento, geralmente são valores mais altos mesmo, por causa dos enquadramentos, né? Acaba pegando o empreendimento com faturamento X, e isso eleva a multa geralmente para um patamar maior. Mas a gente sempre faz presenciais, tem 3 câmaras, eu acho, que estão trabalhando só no modelo online ainda, mas assim, teoricamente houve um decreto do governador que mandou voltar todo mundo para o presencial, né? Então, e essas discussões de vocês ricas desse gênero aqui, olha, gente, eu sugiro que sejam presenciais, porque deixar o dito pelo não dito é muito complicado, assim, né? É melhor vocês fazerem presenciais se puderem. A sugestão que eu dou, que a gente sempre se embate com essa coisa de onde fazer, né? Que é muito longe para um, para outro. Por exemplo, né? Eu me desloco em todas as reuniões, porque eu não moro em Florianópolis, né? Então são todas na capital. A gente faz as reuniões das câmaras técnicas, da maioria que dá lá na FECAM mesmo, porque ela é do lado de cá, então não há, se o regimento de vocês permite, às vezes é bom fazer assim, itinerante, né? Para poder privilegiar a participação de alguém que não consegue participar, enfim, né? Isso é uma coisa que a gente tenta flexibilizar bastante, assim, o local, para poder proporcionar a presença de todos os membros, né? Você quer chegar lá, lá, né, para presencial, né? Porque a gente vinha de um modelo híbrido, né? Sim, veio todo mundo da pandemia, assim, né? As pessoas também demoram um pouquinho de se adaptar com isso, né? Eu lembrei do caso lá eu faço parte da Câmara Técnica de Saneamento do Conselho, na qual eu estive no líder lá, liderança lá, e aí tem um membro lá que é Canoinhas, que vinha lá. Sim. Ele representa o que é a FACISC, né? Sim. A Federação Catarinense, que representa 40 mil indústrias. 40 mil carros de indústria. Eu dava 9 horas de carro, participava de reunião 3 horas, e eu voltava mais de 9 horas de volta. A gente teve semana passada, vocês terem uma ideia, a Câmara Técnica de Licenciamento e a plenária, veio uma do extremo oeste, e ela nem membro é. Ela vem só para acompanhar as reuniões, ela vem do extremo oeste. Porque, assim, muito do que é dito não é dito, né, do online, e muito do que é falado no presencial, muitas atas das câmaras técnicas não são transcritas, entendeu? Então, muito da discussão, muitas das decisões, vocês pensam, a Câmara Técnica de Licenciamento hoje, que é aquela, eu presido as duas, eu presido hoje a de licenciamento e a de gestão ambiental urbana, que é onde vai os diagnósticos socioambientais, né? E a Câmara Técnica de Licenciamento, vocês viram pela lei federal, ela é responsável por dizer o que é licenciável e o que não é. O plenário é soberano, mas é ela que decide, é ela que recebe os estudos, né? Se eu quero ter uma atividade, é aquela Câmara que vai analisar. Então, assim, não tem como a gente fazer esse nível de discussão e dizer, olha, tal empreendedor vai passar a ser licenciável a partir de amanhã e esse não vai mais ser, entendeu? Num modelo, assim, híbrido é muito complicado. A gente foi muito, muito prejudicado na pandemia, assim, muita coisa ficou atrasada, a gente ficou 5 anos parado em função da pandemia, porque a gente já vinha num processo de atualização, e a legislação, as resoluções do Conselho, isso é outra coisa, pessoal, resoluções que vocês fizerem, às vezes é melhor, muitas coisas no município é melhor que venha pela resolução do CONDEMA mesmo, né? Quero colocar uma especificidade para a parte de ruído, para a parte da pesca, para a parte, enfim, né, que seja afim com o meio ambiente, é muito melhor fazer através de resolução, porque é um instrumento mais maleável, né, você não depende ali de uma Câmara de Vereadores e tudo mais, né,
E se o conselho tem uma composição, assim, mais técnica, até como eu vi que vocês têm, assim, vários membros técnicos, isso ajuda bastante, né, na hora de fazer e revisar um instrumento de vocês. Então, aproveitem também disso, assim, né, as deliberações que vocês fazem aqui no formato de resolução ajudam o município aí a se atualizar mais rapidamente, né, e adequar mais o crescimento da cidade aos padrões que são necessários para esse crescimento. Tem uma pergunta sobre a questão de câmara recursal, como a gente está tentando adaptar a nossa, para que ela flua melhor. Teria algum modelo de câmara recursal de Condema de outros municípios que tu poderia indicar para nós como modelo, como referência? Eu posso indicar isso de Joinville claramente, assim, ó, para vocês terem uma ideia, quando não era recursal lá, tinha mais de 5 mil processos parados, né, isso foi feito faz 3 anos, né, foi quando eu saí do município que foi feito, assim, foi homologado, e hoje eles não têm fila nenhuma, tá, então, se vocês quiserem, posso colocar em contato com o secretário executivo lá do Condema de lá, passo aqui para o pessoal, né. Legal, você quer responder isso? Joinville é uma cidade de polo industrial. Polo industrial, é. As 3 que eu coloquei, a Joinville que eu achei disruptiva. É. A gente tem a Baía da Babitonga lá também, né, então... É parecido aqui, né? Tem algumas características parecidas aqui, né. Bora. A apresentação já está com vocês, já está disponível, né, então... Fiquem à vontade. E assim, pessoal, acho que a última tela está o meu contato. Então, pode saber a tela só para quem quiser. Mas, de qualquer maneira, a apresentação está com vocês, então meu contato está ali. E, como eu falei, assim, a FECAM está aqui para fortalecer o município, né, para fortalecer o trabalho de vocês. Então, se vocês precisarem, a gente está sempre disponível. Eu até brinco que o meu celular é meio ambiente 24 horas, meio ambiente 24 horas online. Esses dias tem um secretário de meio ambiente, que é domingo, 10 horas da noite, ele, Shirlene, não sei o que, eu falei, não, secretário, vamos lá, então é assim, enfim, então, porque dúvidas, gente, a gente tem muitas nessa fase, e é completamente normal isso acontecer, assim, que vocês estão iniciando o julgamento de processo, né, a ansiedade é grande aí, ainda mais se vai ter uma mudança na estrutura do órgão aí, né, aproveitem esse momento para fortalecer tudo isso, né.